Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é seu amigo, seu guru dos Metal Heroes, Mestre L. Você está no canal Heróis de Metal e hoje é sábado, dia 21 de fevereiro. E hoje, especialmente, de forma oficial, estreia aqui no Brasil Gavan Infinity. Esse vídeo aqui vai estar saindo depois da estreia oficial lá no canal da Tokusatsu. E eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o que estamos vendo nesse primeiro episódio que eu achei de Gavan Infinity. E em breve também teremos um vídeo sobre o segundo episódio que sairá no mesmo dia e eu vou assistir em breve. Certo, pessoal? A gente se vê depois da vinheta para a gente conversar sobre o retorno dos Metal Heroes. Pois é, pessoal, estamos de volta. Eu estou aqui de vermelho, né, para seguir a climática dessa nova série. E Gavan Infinity está em nossas mãos e também, felizmente, vindo de forma oficial aqui para o Brasil via Tokusatsu. E eu já recomendo que você sempre assista os episódios lá quando sair legendado. A questão de dublagem vem depois, mas isso por enquanto é o de menos. Gavan está entre nós, é o retorno dos Metal Heroes. Eu fico muito feliz de poder estar aqui agora produzindo conteúdo para vocês de uma série vigente. E também quero lembrar que outros conteúdos também dos Metal Heroes clássicos vão continuar saindo. Eu tenho já algumas coisas preparadas, estou produzindo aí, vai sair em breve. Mas vamos focar aqui na nova série do Gavan Infinity. Eu cheguei a ter visto já algumas coisas da série, já fiz um vídeo preliminar lá no Instagram. Se você ainda não segue o Instagram, siga aqui, vai ficar aqui na tela para você seguir e você acompanhar no nosso canal também, para você nos acompanhar. E quero dar aqui algumas impressões sobre Gavan Infinity a partir do próximo ponto, ok? Vamos falar da série, desse primeiro episódio, pouco a pouco, em detalhes, já com spoilers, porque esse vídeo vai sair quando o episódio já tiver saído. Então assista primeiro o episódio e venha pra cá depois pra gente conversar. Seguinte, eu assisti o episódio agora na Tokusatsu e legendado. E agora, sabendo melhor a história, fica mais fácil da gente discutir. Mas antes eu quero discutir uns aspectos técnicos que eu acho que são relevantes da gente falar. Eu vi algumas análises aí e tal, umas preliminares de alguns que viram só alguns detalhes e tal, acompanharam meio que ao vivo lá quando estreou na semana passada. Eu acho que está sendo uma boa experiência técnica. Claro que tem algumas ressalvas quanto a alguns elementos que eles trouxeram para Metal Hero que a gente não está acostumado, que são elementos comuns nas franquias de Super Sentai e Kamen Rider, mas eu acho que são coisas que dá para passar e dá pra gente relevar e acompanhar a série numa boa. A história está muito bom e eu acho que vai ficar muito interessante da gente acompanhar. Um desses elementos que eu particularmente não gostei muito é a questão de se usar aquelas mini garrafinhas, né, que são os depósitos lá de emoções que eles encaixam lá nas pistolas para poder se transformar em Gavan. Eu acho isso meio exagerado, sempre achei o Kamen Rider, Super Sentai, sabe, esses montes de trambolhos. É uma experiência que eu acho que não é muito positiva. Eu sei que o pessoal tem que vender brinquedo e tal. Alguns dizem que isso é a mentalidade de hoje em dia, mas eu acho que isso fica muito excessivo. Então, você trazer para Metal Hero isso, eu acho que fica um pouco demais. Por exemplo, em tempos como, por exemplo, em B-Fighter Kabuto, que eram basicamente só os dispositivos de transformação lá, que é o Beetle Commanders e tal, que eles, ou lá tinham, no caso do B-Fighter, um bonequinho dentro do dispositivo deles, e os B-Fighter Kabuto usavam os cartões, tudo bem, isso ainda é aceitável porque não fica aquela coisa de que é elementos demais, mas tudo bem, isso aí o Gavan trouxe, temos aí, né, que são os Xenogears, e acontece, vai ter que ser assim, a gente se acostuma com isso. Visualmente, o herói em si, os Gavan, né, que aparecem mais de um, né, todos aparecem de certa forma em tela no primeiro episódio, os 3 protagonistas, e aparecem alguns outros também, que dá pra ver claramente que são os mesmos repintados. Mas fora isso, o design dos personagens está muito bom. A nave eu gostei bastante lá, né? Que é a Gavarion, a nave do Gavan. Eu achei muito bonita e tal. O CGI é aquela coisa que a Toei sempre faz aí, que anda fazendo, que é aquela coisa que meio que parece que quer parecer falso. Incomoda algumas coisas. O que me fiquei incomodado basicamente foi nas cenas lá de luta, lá que acontece do Rage contra os criminosos que ele prende também depois.
Me incomodou o fato de que usou explosões falsas em CGI e também com uma montagem não muito boa. Isso me incomodou um pouco, mas a condução da cena em si eu gostei bastante. Mas esse negócio de usar explosões em CGI montadas lá sempre é um problema. Eu acho que isso não ficou bom. Demais, de aspecto técnico também, eu acho que a filmagem está boa. Os personagens em si também tem um design muito bom. Eu só achei um pouco também demais aquele patrão. Me lembrou muito o Detas, sabe? Detas Hyper lá do Gosei lá de 2010. Uma coisa meio assim, e eu acho que ficou meio deslocado. Eu sei que eles querem fazer uma coisa meio comédia, como o Metal Hero sempre teve. Por exemplo, teve os personagens como o Kojiro, o Hakushin e tal, os detetives lá do começo de Jumperson. Mas eu acho que isso ficou um pouco também demais e a gente sente isso. Mas são coisas que se fazem valer do formato recente. Muito bem, agora deixando pra lá o momento palpiteiro reclamão, vamos às partes que eu gostei do episódio. Eu gostei muito de todas as referências que tivemos aos Metal Heroes clássicos, aos policiais do espaço que tivemos. Eu gostei muito das referências. O fato de que o Rage combate um bocado de inimigos lá, aquela luta que ele tem rapidamente lembrou muito o estilo feito pelo Kenjoba. Claro que não na mesma qualidade, porque o Kenjoba é eterno e nunca, acho que não vai haver um ator de Tokusatsu no nível de ação que ele tem. Eu acho muito difícil de ter. Mas a referência foi anotada, eu gostei bastante dessa homenagem. Também a dinâmica disso também, essas cenas de comédia, eu falei, achei meio excessivo lá o Patran e o parceiro dele, mas em si isso é uma boa ideia, porque relembra também a questão do Kojiro Yama, assim, ter um núcleo mais comédia atrás da história principal, que eu imagino que vai ter muita ação e vai ter drama também. Então é sempre interessante ter esse contraponto, essa quebra de clima. Eu acho muito legal, gostei disso, de terem trazido isso. Vamos ver também como é que eles trabalham os personagens. Uma coisa que eu não mencionei ainda também, tem esse rumor ainda, não está confirmado, de que a série só vai ter 23 episódios, ou algo assim, né? No máximo, até 30 no máximo, ou seja, 6 meses de duração. Meu ponto quanto a isso é um ponto positivo se isso garantir que eles planejem melhor, que eles desenvolvam a série de forma mais interessante e não encham demais com fillers. Eu não sou contra fillers. Metal Hero é uma franquia que tem esse formato mais antigo, que tem pontos da série que os episódios são importantes e o resto são episódios de desenvolvimento dos personagens. Por que eu não sou contra? Justamente por causa disso, porque alguns episódios que são fillers servem para desenvolver os personagens e outros realmente são só linguiça mesmo. Eu até posso concordar. Mas aí você ficar fazendo listas para resumir, por exemplo, gravar menos de 10 episódios, eu acho que também é desnecessário. Eu acho que é interessante também trazer alguma coisa fora da série principal, do roteiro principal, para os personagens desenvolverem, também ter situações em geral. Eu acho que é bastante válido. Então, se esses 30 e poucos episódios tiverem essa mecânica, eu acho que vai ser muito bom. Outra coisa que eu gostei bastante também foram as referências aos policiais do espaço e também ao fato de eles mencionarem o Gavan diretamente lá numa cena que o Patran reclama de manchar o nome do Gavan. Eu acho que isso é muito interessante, isso pode abrir abas para muitas coisas e muitas surpresas interessantes no decorrer desse ano. Eu não sei de nada. Deus quisesse que eu soubesse alguma coisa, mas eu tenho a impressão de que vai ter referências ao Gavan de fato. Quem sabe ele até apareça de alguma forma aí, ou algum personagem de fato da série original. Eu tenho esta impressão. Outra coisa que eu gostei bastante também foi o fato de como o Gavan se transforma. Realmente foi uma sequência, pelo menos nesse episódio, igual ao que se tinha no passado. E você ter uma explicação de como acontece e tal, uma voz que explica o que acontece e ter aquela cena do replay. Eu acho realmente que no caso disso seria muito excessivo de como era no passado de você fazer todos os episódios. Mas assim, pontualmente, você fazer a referência e colocar em outros episódios, em outros contextos também, como por exemplo, as séries em que isso realmente acontecia. O Spearman, por exemplo, que é a última série que tem esse negócio de explicação, de transformação ao formato policial do espaço, ela usava por um tempo isso, mas em muitos episódios não acontecia. O Spearman se transformava rapidamente lá e tal. E então ter essa mistura vai ser interessante
se acontecer. Gostei também o fato do design dos monstros, lá do monstro do episódio que o Rage enfrenta na outra dimensão. Eu gostei bastante do fato de ele ter um design mais clean. O design é realmente mais monstruoso e não tem aquelas cores exageradas, berrantes e conceitos, com todo respeito a quem gosta. Eu chamo até de imbecis que temos em Super Sentai, Kamen Riders modernos. Os Zeds não está tendo, mais ou menos, também tem alguns monstros que eu não sou muito fã dele, eu estou acompanhando os Zeds inclusive, mas aqui não, pelo menos este episódio ficou muito bom. O design do monstro do dia, e se assim permanecer, ficará muito legal. Eu achei um pouco excessivo também todas aquelas luzes do Gavan, formar um curso furioso lá na cena da espada laser. Fora isso, a cena ficou muito boa, gostei. E outra coisa que eu gostei bastante também foi a homenagem musical. Eu até não sei, não me lembro aqui quem é o compositor da trilha sonora da série, vai aparecer aqui na tela, que eu vou pesquisar na edição. Vai aparecer aqui, mas esse compositor fez um ótimo trabalho musical para relembrar um conceito musical que a gente tinha no Shugei Watanabe. Eu senti muitas referências quanto a isso e isso me deixou muito feliz. Como eu falei, no aspecto técnico positivo, o Gavan deixou muito entusiasmado. Agora falando dos personagens em si e do enredo. O enredo eu gostei bastante, né? Que você tem uma polícia do espaço que atua secretamente, né, oculta do conhecimento público, no sentido de que como eles atuam no combate aos monstros, porque a Polícia Galáctica veio e se estabeleceu na Terra. Isso até me lembrou o Deca Ranger, que no cânone lá da série, assim, da franquia Super Sentai, é uma sucursal da União da Polícia Galáctica do Gavan na Terra. Nós temos essa sucursal, né, da União da Polícia Galáctica na Terra, que atua para favorecer a convivência entre humanos e ETs. E temos um setor lá no qual o Rage faz parte, que é um setor secreto que atua, está buscando lá os Hemogears. A gente acompanha ali, né, o Rage e seus comandantes, né, seus comandantes, né, no caso, o comandante dele, né, o chefe dele, e o comandante da União da Polícia Galáctica que fala com ele, e uma androide lá, né, a Agi, né, se não me engano é Agi, que no caso ela ajuda ele também nas missões, e eles estão procurando lá os Hemogears. E o Raid, né, da onde parece também, né, tanto ele dá como também o setor que ele trabalha, ele é tido como um setor menor, né, da Polícia Galáctica. Eles acham que não são nada, inclusive tem o Padran e o Onibuchi, né, os dois parceiros do setor principal que atua lá no combate aos criminosos, ficam fazendo chacota lá, que é um setor qualquer coisa, não sei o que, tal. Eu achei interessante essa dinâmica e de novo, é mais uma coisa que lembra os policiais do espaço com o fator do Gavan atuar na Terra disfarçado e ser pouco creditado, por mais que ele fosse o herói da série. Isso me lembrou e eu achei interessante. E também nós temos no caso o conceito dado das camadas cósmicas, as cosmocamadas, que nós temos o universo é um só, mas nele há várias camadas que são universos diferentes, cada um com uma terra diferente e com detalhes diferentes, mas com as mesmas pessoas. Pelo menos assim dá para entender que a explicação da Águia é feita. De novo, isso pode parecer muita coisa, né? Mas é uma referência também, né? O fato de que temos várias camadas de universo. Temos o Espaço Maku e tal. Inclusive é até mencionado que vai aparecer a partir do próximo episódio. O Espaço Maku, se ele vai aparecer de forma clássica, não sei, mas estou ansioso para ver como é que o Espaço Maku aparece e é apresentado neste próximo episódio. E aí nós temos acontece a detecção do problema em um outro universo na Terra, um fluxo de energia negativa, e o Rage e seu grupo vão lá com a Gavarion para essa dimensão investigar. De acordo com o que acontece lá, a Polícia Galáctica daquela dimensão da Terra não sabia muito bem sobre essa questão dos Hemogears e dos monstros, né? Então eles vão lá investigar e eles chegam lá na Terra, tá tendo um protesto, tá numa briga entre manifestantes e a polícia, liderado por um rapaz que ele quer conquistar o mundo de alguma coisa assim lá, dependendo que ele quer que a sociedade submeta às suas vontades. Aparece a irmã dele e tal, ela é ferida no confronto e o Rage a salva, enquanto eles são observados pelo policial do espaço Gavan naquele
universo, ele tá observando, ele é mais metódico, ele tá controlando a distância, a atuação das tropas de choque. E aí, no caso, quando acontece lá um ataque, a irmã do rapaz problemático ferida, o rei já leva e o outro Gavan, ele o segue. Inclusive, eu gostei mais desse personagem, desse Gavan mais sisudo, mais sério, do que o rei. O rei, pra mim, é um modo personagem, também gostei. É aquele cara, né? Energético e tal, meio padrão que a gente tem uma série de Super Sentai, por exemplo, né? Aquele estereótipo do Red animado. Eu achei isso dele, mas gostei do personagem. Mas eu gostei mais ainda desse outro Gavan. E aí eles têm uma discussão lá e tal. A menina pede que o rei salve o irmão dela, porque ela acha que ele está errado, que ele que está errado em ver o mundo daquele jeito. E o rei se compromete a ir. A Ag vem, né, da outra dimensão para cuidar dela e o rei vai. E aí ele confronta o rapaz e tal. Eles lutam rapidamente, assim, tem uma discussão. E aí o rapaz revela que dentro dele tem um monstro. Um monstro que é feito de energia negativa, das emoções. Ele se manifesta lá e o Gavan se transforma, naquela cena de transformação. Eles lutam e aí o Gavan derrota o monstro e tal. E eles prendem o rapaz, né, porque tinha toda aquela confusão. E aí o outro Gavan interpela o Gavan Infinity e o ameaça. Aí o Gavan, não, vamos começar, não sei o que, tal. E antes que ele possa perceber, o rapaz lá, o outro Gavan, ele revela ser um Gavan, porque isso não estava claro. E ele se transforma também, se torna um Gavan Bushido. Então teremos um confronto, pelo que dá pra ver pelo preview do próximo episódio. Será aquele tipo de episódio que eles terão um confronto, mas isso vai uni-los e aí eles vão se tornar de fato parceiros. Vão entrar todos no mesmo objetivo. Também, pelo que eu vi aí, alguns vazamentos falando, também teremos durante a série um Gavan do mal, ou seja, teremos o retorno de Metal Villains. O Gavan Death, né? O Gavan da Morte. Vem aí e eu estou ansioso para ver como é que tudo isso vai rolar. E com isso eu encerro, né, esse primeiro vídeo de análise do primeiro episódio de Gavan Infinity. Escreva aqui nos comentários abaixo o que você achou. Você gostou do episódio? O que você tem de ressalva? O que você achou de mal e de bom? Você está ansioso para continuar? Eu particularmente estou, porque a franquia Metal Hero voltando para mim é um grande feito. Então, por mais que essa série, assim, se a série não for boa, não importa. Para mim, esse momento de ter voltado com o Metal Hero já foi uma grande vitória para nós. Então eu vou acompanhar até o fim, vou trazer aqui vídeos para vocês, todos os episódios. Em breve teremos um vídeo do segundo episódio, eu não sei quando ele vai sair. Assim, sairá essa semana. Mas eu vou assistir o episódio 2 com calma. Eu vou preparar tudo aqui, o vídeo vai ser diferente, já mais ambientado aqui. Eu dei minhas opiniões porque foi mais comprido, mas agora vai ser mais focado na história, focado nos personagens, focado no enredo em si. Não se esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo para ajudar o canal a alcançar mais pessoas que gostam de Tokusatsu e que gostam de Metal Hero. E, como sempre digo, Mestre L se despede, eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. A gente se vê!